Pediu-me o Sr. Casimiro para estar presente nesta cerimónia e para falar não do seu livro, que ainda não li, para além de alguns extratos que ele fez questão de me enviar por e-mail, mas da sua pessoa, sobretudo como jornalista, que ele teimosamente continua a ser. Se há algo que eu não podia recusar ao Fiona, era este pedido. Pelo que aceitei de imediato o convite, com a convicção de que, mais do que elaborar uma nota biográfica ou juntar palavras elogiosas de circunstância, viria aqui prestar-lhe uma homenagem merecida, numa altura em que a curva da idade já começa a pesar sobre alguns de nós, particularmente de todos aqueles que já lograram o cabo do meio século de vida, na frente dos quais se encontra a figura central deste encontro. É de facto a altura de juntar papéis e olhar, refletindo para o tempo já percorrido num continente onde a média de vida, pouco mais de 40 anos, faz de nós atores e testemunhas privilegiados de uma época que se reparte por 2 séculos e muitas marcas dentro e fora do nosso recanto nacional. Falar com o Sr. Casimiro nesta ocasião muito especial da sua já longa trajetória pelos caminhos da vida e do jornalismo entre 3 países vizinhos da África, o seu triângulo de sangue, sentimentos, afetos e experiências, é efetivamente homenagear o decano de Guiana, do jornalismo angolano, o que faço com muito gosto. Pelo que é do meu conhecimento, não conheço em Angola, no ativo, realmente no ativo, sublinho, alguém que, nesta altura, tenha mais anos de picada e de estrada que o Costa Siona. Mais de picada, certamente, que de estrada, de uma estrada que desejamos aberta pelos caminhos da liberdade de imprensa e do jornalismo independente, sem mais os avanços e recuos e as limitações do presente, que nos fazem, às vezes, olhar mais com receios para o passado do que com confiança para o futuro. Daí que, caso esteja certo nesta minha contagem do tempo, que já lá vai e que ainda está por vir, é ele que realmente temos de colocar neste pedestal de canato, que acaba por ser um púlpito e uma tribuna, onde ele se encontra do alto das suas mais de 6 décadas de vida. É lá onde o Sr. Casimiro continua a exibir todo o vigor e lucidez de alguém que soube superar-se e renovar-se com o passar dos anos no calor de um permanente e nada pacífico debate contraditório de ideias e soluções sobre os melhores caminhos para o jornalismo angolano e para o seu relacionamento com o poder político, que continua a ser a questão mais importante e sensível quando se trata de discutir com a profundidade necessária este dossiê. Um pouco mais adiantado no calendário do tempo, como é evidente, não tive a oportunidade de conhecer a primeira etapa da sua trajetória passada entre as duas margens do majestoso Rio Congo. É desta navegação já longínqua que ele faz questão agora de nos dar notícias atrasadas neste seu matiz e arredores, memórias do jornalismo que acompanhou a libertação nacional. Aqui sim, acho que faz todo o sentido, o mais vale tarde do que nunca. Daí a novidade para muitos de nós que desconhecemos quase por completo o verdadeiro jornalismo angolano que se fazia na época, porque estávamos circunscritos dentro das fronteiras da Angola colonial, onde a censura era quem mais ordenava. Afinal de contas, sempre pode haver um grande interesse por notícias velhas, atrasadas. O que esperamos é que o seu livro venha satisfazer por inteiro num abraço extensivo a todas as gerações. O primeiro contacto profissional com o Sr. Casimiro, que a minha débil memória conserva até os dias de hoje, com um registro quase intacto, aconteceu bem no início de 1976, em Brazzaville, na República Popular de Angola de Marianguabi, na cobertura da primeira visita que Agostinho Neto realizou ao exterior do país, após ser transformado no primeiro presidente da República Popular de Angola. Foi igualmente esta visita que Neto se avistou pela primeira vez como Mobutu Sese Seko, e onde o que consta foi decidida a sorte de Olga Roberto de FNLA, tendo como moeda de troca o acantonamento dos catangueses do General Lumba. Foi para mim, na altura um inverno repórter da Rádio Nacional de Angola, com pouco mais de 20 anos, o primeiro banho de jornalismo a sério, que partilhei com o Pedro de Almeida, hoje um insigne ginecologista da nossa praça,
realizada em condições particularmente difíceis para as facilidades de comunicações que atualmente existem, sobretudo depois da entrada em cena da extraordinária internet. Lembro-me do Ciona e do Lolo Kiambada, então diretor-geral da ANGOP e chefe da comitiva da imprensa angolana, com quem, aliás, tive um bate-boca pouco simpático, depois de me ter recusado a acatar uma ordem sua para abandonarmos o local da recepção, na Cité de Sede, onde pela primeira vez, entusiasmado, tomava contacto visual com a beleza e elegância das nossas irmãs congolesas. Em parte, estávamos no melhor da festa quando o Lolo Kiambada deu ordem de retirada a todos os jornalistas angolanos. Já não lembro muito bem como é que a marca terminou. O militante partidário, ativo e engajado já na República Popular dos anos 60 e 80, Ciona Casimiro soube perceber, anos mais tarde, que as fidelidades partidárias atrapalhavam profundamente o desempenho independente do jornalista e resolveu pôr de lado a sua apressada camisola político-ideológica do passado para envergar apenas uma batina solta da profissão. E o métier ele já dominava muito antes e melhor que todos nós, cujo tirocínio tem início na década de 60, conforme atesta o conteúdo do seu livro que hoje nos trouxe aqui para o seu lançamento. A mudança de rumo e de opção valeu-lhe o saneamento político numa instituição chamada ANGOP, que ele havia ajudado desde o princípio a criar, e o desemprego como prêmio de consolação, como aconteceu com outros de nós, que bem no início da abertura optaram com a proclamação do libertário independente Sindicato dos Jornalistas Angolanos, SJA, por fazer ouvir bem alto o seu grito de piranga, quando aparentemente ele já não se podia justificar. Afinal de contas, o pior estava apenas a começar. Como se viu nos anos subsequentes, com ameaças, perseguições, ostracismos, intrigas e calúnias. Só quem, como Ciona e o autor destas linhas, viveu a época, início dos anos 90, pode compreender as originalidades do processo político angolano, no arranque de uma transição democrática que até hoje está por concluir, mais de 20 anos depois do governo da UNITA terem dado em Évora, sob mediação de Durão Barroso, pontapé de saída, na procura da paz e da democracia, que deveria ter culminado em Vicente, mas não terminou, como se sabe, com o Vicente foi apenas uma trégua. Os caminhos atrás referidos, embora já definidos nos manuais da especialidade e aceitos por alguma universalidade, quanto baixo para a nossa satisfação estarmos em maioria neste debate, continuam a ser recusados por muitos de nós, mais por força de um omnipotente contexto político e institucional do que propriamente pela convicção dos colegas, que não gostam muito de ouvir os sermões do Papá Ciona sobre o jornalismo como um sacerdócio, um dos temas mais recorrentes da sua pedagogia, que ele faz questão de partilhar com todos nós sempre que a oportunidade surja. Ciona Casimiro tem-se destacado ao longo de todos estes anos que já leva o nosso processo de democratização como uma das vozes críticas mais construtivas do jornalismo que se faz por aqui, numa cruzada permanente a favor dos valores profissionais que estruturam a atividade jornalística. Como ativista da liberdade de imprensa, Ciona Casimiro tem sabido dar o seu contributo a nível nacional e internacional na denúncia das violações recorrentes deste direito fundamental que, lamentavelmente, continuamos a assistir em Angola. Nem sempre estivemos de acordo com as visões jornalísticas do Ciona. Nem sempre o nosso relacionamento foi feito de sorrisos e cumplicidades, o que é bom e saudável, pois do lado de quem acha que a liberdade de imprensa é muito mais do que uma intenção e um discurso, não pode haver sectarismo nem dogmas. A nossa lógica, definitivamente, não é do quartel militar. A nossa hierarquia é a dos valores. O nosso modo de operandi é o debate e, sempre que possível, a tentativa de conseguirmos o consenso. Com Ciona Casimiro, aprendemos todos a não desistir do jornalismo, como uma aposta definitiva, sendo ele de facto já uma referência de permanência na profissão, tendo em conta a sua longevidade, o que salta à vista, se tivermos em conta ou se contabilizarmos os inúmeros casos destes colegas que por aqui já passaram em direção, sobretudo, ao mundo da política e dos negócios. Ciona Casimiro é um decano que hoje se apresenta aqui sem condecorações, sem galardões, sem menções honrosas, enfim, sem um único prémio, dos muitos que já foram distribuídos por aí
acompanhado por respectivos e estimulantes envelopes, pelos quais também tem passado uma parte da sinuosa distribuição do rendimento nacional. O decano apresenta-se hoje aqui apenas com um livro, para partilhar memória, conhecimentos e experiências, para não permitir que o esquecimento tome conta de uma parte importante da luta de libertação nacional contra o colonialismo português. A história da Angola, com as minhas atenções concentradas exatamente no período que o buco de São Casimiro cobre, continua a escrever, e o que vamos tendo são apenas versões dessa história. Sendo ou não discutível que são os jornalistas que escrevem a história em capítulos diários, esta história seria muito mais difícil de redigir um dia se os jornalistas não estivessem lá, onde a história tem acontecido. Sr. Casimiro esteve lá e, por isso, hoje está aqui. Bem-aja, Sr. Casimiro.